Olá, voltamos então para o número 2, né? O bloco número 2 da nossa aula. Eu fiz um pequeno suspense no bloco 1 para começarmos aqui dizendo quem são as partes legitimadas para opor os embargos de declaração, né, que vão ser acrescidas aí ao proprietário, né, ao fiduciário e ao possuidor. Vamos pegar ali, então, o artigo 674, parágrafo 2º, que dispõe o seguinte: considera-se terceiro, então, considera-se também o terceiro, para ajuizamento dos embargos, e aí ele traz o inciso primeiro, o cônjuge ou o companheiro. Vamos pensar aqui um pouco nessa questão do cônjuge ou do companheiro. Então, tanto faz o cônjuge, então o cônjuge aqui é aquela questão da outorga uxória, né, já que houve um bem constrito, esse cônjuge, né, o cônjuge que pode propor essa ação, eu ia falar o cônjuge supérstite, mas o cônjuge supérstite é o cônjuge falecido. A gente usa o cônjuge varão e o cônjuge varoa. O direito civil tem algumas expressões assim que são extremamente antigas, mas vamos observar o seguinte: o cônjuge, quem é o cônjuge? É aquele que está efetivamente casado, ok? Efetivamente casado. Por quê, professor? Porque eu tenho um companheiro. Eu tenho aquele que pode viver em regime, né, de convivência, né, de união estável, o companheiro. Então, por isso, eu não entendi por que houve essa diferença entre o cônjuge ou o companheiro, mas fica aí para a gente saber que os embargos do terceiro vai trazer, tá? Trazem aqui essa diferença entre... Então, na petição inicial, você pode colocar casado ou pode colocar convivente em regime de união estável, convivente em regime de união estável. E aí, claro, você não vai precisar provar essa convivência de regime em união estável. Por quê? Porque a gente está falando de outorga uxória. Muitas vezes o casal, quando vai fazer... E hoje, quando a gente fala do casal, aí sim... a família estendida, né, no sentido de casais, não importa se sejam casais heterossexuais, né, ou homossexuais, o casamento, né, dá validade, né, sem sombra de dúvida, para o ajuizamento dos embargos como cônjuge, ok? Então, a família, de acordo com esse novo conceito jurídico que nós temos, que está integrando e integralizando as diversas denominações da semântica família. E aí você tem todos protegidos no exercício do seu direito. Então, eu tenho aqui tanto o cônjuge quanto o companheiro que vão ter legitimidade para propor, para opor os embargos de terceiro. Quando que vai opor esses embargos de terceiro? Gente, quando o cônjuge está defendendo a posse de bens próprios, tá? Ele está defendendo a sua meação. É importante dizer aqui, e é importante eu mencionar uma seguinte situação para a gente poder... eu vou construir aqui um caso jurídico para você entender essa questão da oposição. Vamos imaginar que o executado tenha feito um empréstimo bancário ou ele tenha feito um acordo, sei lá, um empréstimo, ou ele tenha feito um financiamento e, quiçá, aquela garantia, né, aquela caução que foi dada para o imóvel, ele escondeu isso do cônjuge, escondeu esse fato. Foi lá, houve também um empréstimo, de repente a pessoa que fez o empréstimo também não deu uma boa assessoria jurídica ali, para dizer, olha, nesse caso aqui, imóvel, garantia, outorga uxória precisa dos dois. Muito bem, passou tudo isso. E aí
Essa pessoa que fez o empréstimo para fazer um investimento na empresa, por exemplo, fez um empréstimo bancário, enfim, deu a casa como garantia, não houve o registro dessa garantia, tá? No registro de imóvel, ficou só ali no contrato. Aí o que acontece? Aí ele não paga, legitima-se essa garantia e a casa vai ser penhorada. Mas teve um detalhe. O outro cônjuge não assinou o contrato. O outro cônjuge não deu a garantia do imóvel. E ele teve, né, ou ela teve, a casa penhorada. Veja, os dois são proprietários da casa, os dois são coproprietários. E aquele coproprietário? Aquele que vai dividir a meação, né? Vai dizer, não, eu não autorizei a dar o imóvel como garantia. Eu não autorizei. Então, o que eu vou fazer? Diante da constrição, diante da penhora do bem, o que esse cônjuge vai fazer? Esse cônjuge vai opor os embargos de terceiro com base no artigo 674, parágrafo 2º, inciso 1º. Dizer, não, isso aqui metade, a meação desse imóvel é meu. Então, se houver penhora, que tenha a penhora só na metade do bem dele, no meu não. Ok? Então, aí você vai dizer, bom, mas e como é que vai acontecer? Vamos imaginar que esse imóvel vá para um leilão. A meeira, né, o cônjuge ou meeiro, pode arrematar o outro bem. Isso é possível, né? Você tem na arrematação judicial que o coproprietário pode arrematar. E aí a casa passa a ser integralmente para aquele que arrematou. Então há a possibilidade. Mas o outro não tem condições. Tá bom, a casa vai para leilão, estou dando o exemplo da casa, só que ele vai para leilão e ao ser arrematado, você vai ter a metade do valor entregue àquele que opôs os embargos de terceiro. Essa é a finalidade, tá certo? Essa é a finalidade. Quando a gente vem para o inciso 2º, e aí do artigo 674, parágrafo 2º do inciso 2º, nós temos aqui uma outra questão que é extremamente importante. Por quê? Olha lá, vamos pegar aqui. O adquirente de bens, tá? Ele vai lá, adquire um bem cuja constrição decorreu de decisão judiciária, que declara a ineficácia da alienação realizada em fraude à execução. Muito bem, vamos destrinchar esse inciso 2º, porque ele é extremamente importante. Porque são pessoas, conforme eu falei para vocês, que também têm legitimidade para opor os embargos declaratórios, além daquele proprietário, daquele fiduciante e daquele possuidor. Primeiro, quem é o adquirente? Quem é o adquirente? O adquirente é aquela pessoa que compra um imóvel, que compra um determinado bem, ok? Agora, este bem teve uma penhora, ele teve uma constrição judicial. Essa constrição, olha lá, o adquirente de bens cuja constrição, cuja penhora decorreu de decisão, então é uma decisão judicial, que declara a ineficácia da alienação, ou seja, essa venda entre A e B, foi declarada ineficaz, a ineficácia da realização em razão de fraude à execução. E aí nós temos uma questão importante. Quem é que pode opor esses embargos? O próprio adquirente. Vamos imaginar a seguinte situação, que é uma situação extremamente frequente, hein, gente? Extremamente frequente. Vamos imaginar que esse adquirente de boa fé,
vê lá um imóvel anunciado numa imobiliária. Lá viu um imóvel anunciado numa imobiliária. Ele vai lá, ele compra, adquire, comprou. Aí teve um problema. Esse imóvel foi dado como garantia. Só que não houve o registro que esse imóvel era dado como garantia de uma dívida. Porque o princípio é o seguinte, às vezes, quando eu estou dando aula, eu pergunto para os meus alunos o seguinte: eu posso comprar um imóvel que foi dado em garantia? Eu posso comprar um imóvel que foi penhorado? A tendência é a gente dizer, não posso. Mas o direito diz que nós podemos. Eu posso comprar um imóvel que foi dado como garantia para um determinado negócio, eu posso comprar um imóvel penhorado, desde que seja respeitado o princípio da informação. Por quê? Porque eu tenho que assumir o risco. Não, eu sei que esse bem está penhorado. Não, eu sei que esse bem foi dado como garantia de um negócio. Está aqui. Puxamos a matrícula, deu lá a inscrição que ele foi dado como garantia, sem problema nenhum. A questão é que esse adquirente, quando pede lá a certidão dos 10 cartórios, por exemplo, não veio nada, não veio nenhum tipo de anotação. Ele compra aquele imóvel, só que tem um problema. Esse imóvel, sobre esse imóvel está uma discussão judicial que vai declarar a ineficácia dessa venda. Tá certo? E aqui tem um problema. Eu falo que às vezes o Código de Processo Civil mistura algumas questões. Por quê, professor? Porque a jurisprudência, e eu sempre falo que a minha aula é com base na jurisprudência, a jurisprudência trata de fraude à execução e fraude contra credores. Fraude à execução e fraude contra credores. E o que eu acho interessante, que diz assim, ó, existe uma ação declaratória de nulidade de eficácia de negócio jurídico dessa venda em razão da fraude à execução. Eu falo, gente, por quê? Por que às vezes o aluno não consegue entender bem essa questão de fraude à execução e fraude contra credores? Porque o próprio código confunde. Porque quando eu falo em fraude contra credores, o Instituto Jurídico de Fraude contra Credores é totalmente diferente de fraude à execução. O Instituto de Fraude contra Credores é aquele em que o devedor começa a dilapidar os seus bens e o credor, na iminência de ver o devedor cair em insolvência, o que ele faz? Ele entra com a ação pauliana, fraude contra credores. E aí, quando a gente está estudando o processo de execução, tanto a jurisprudência quanto a doutrina, afirma o seguinte, olha, fraude à execução, você não precisa fazer nada, porque essa venda é ineficaz. Então, o que o código traz aqui é o seguinte, imagine que houve a venda desse imóvel, o comprador é de boa fé, ele adquire o imóvel, tira lá a certidão dos 10 cartórios, ok? E aí ele tem esse bem que ele adquiriu penhorado, em razão de uma sentença judicial que declarou ineficácia essa venda por parte do credor. Então, além de ter declarado a ineficácia dessa venda, houve a constrição do imóvel, aí o instituto jurídico que você vai opor, então aqui eu vou só dar uma resumida para você perceber. O seu cliente comprou um imóvel. Esse imóvel tinha sido dado como garantia de um negócio jurídico. Não havia nenhuma observação nesse sentido. De repente ele teve o imóvel penhorado. Você vai fazer uma pesquisa, descobre que o credor entrou com uma ação judicial contra o devedor, anulou esse negócio jurídico. Mas o seu cliente pagou. E aí o que você vai fazer? E pode ser que esse devedor gastou, inclusive, o dinheiro. Então você vai opor os embargos declaratórios e vai dizer, opa, esse imóvel aqui foi adquirido por boa fé, ele não tem
esse credor não tem direito nenhum sobre esse bem imóvel. Então, nessa situação jurídica que eu construí para você, o remédio jurídico para defender o direito do seu cliente são os embargos de terceiro, ok? Vamos para o próximo bloco que eu vou continuar falando aqui sobre esses legitimados para opor os embargos de terceiro. Até mais!